Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Começa agora a nossa manhã com Deus, nosso devocional das manhãs. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com todos. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada por estarem neste momento, né? Separado um pouquinho do seu dia para estar conversando, para estar falando um pouquinho sobre Deus, para estarmos juntos aprendendo mais sobre aquilo que Deus tem para nossas vidas. Hoje a gente vai estar lendo João 6,38 e vamos estar falando sobre ter bom ânimo e viver de acordo com a identidade a qual Deus tem para nós também. Lendo também Atos 16, versículo 6. Bem, eu vou começar orando. A gente vai ler primeiro Atos 16, 6. E vamos seguindo a sequência para estarmos lendo depois João 6,38. Amém? Vamos lá? Senhor, eu quero lhe agradecer por mais um dia de vida. Lhe agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma manhã com Deus. O nosso devocional das manhãs, onde tiramos esse tempinho para glorificar o seu nome, para conversarmos com o Senhor sobre tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero lhe agradecer pela rica oportunidade de estar mais um dia na sua presença. Grandes têm sido as obras do Senhor sobre nossas vidas e eu quero lhe agradecer. Muito obrigada por mais uma semana que já se iniciou, que seja uma semana de muitas bênçãos e vitórias, uma semana de muita conquista, uma semana de viver o extraordinário e romper em fé. Que a graça do Senhor esteja sobre nossas vidas e que venhamos viver aquilo a qual o Senhor tem para nós, de forma grande, de forma intensa, para a glória do seu nome. Vamos lá? Eu vou estar iniciando aqui então, falando sobre termos uma identidade, sabermos qual é a nossa identidade em Cristo, para assim vivermos aquilo que Ele tem para nós. Porque nunca é apenas... Deixa eu aumentar um pouquinho. Porque nunca acontece algo na sua vida quando você não está posicionado sabendo qual identidade você tem. Porque a promessa ela foi feita para sua vida, mas é uma identidade que precisa ser forjada, ser desenvolvida, para que você possa crescer e viver aquilo a qual Deus tem para sua vida. Seja bem-vindo, Paulo. Bom dia. Então, lá em Atos 16, 6, eu peço para os irmãos nos ajudarem, tec na tela, vamos subir bastante essa live. Bom dia, Ana. Paz do Senhor. Vamos lá. Atos 16, 6. Diz assim: Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Paulo e Silas, nessa passagem, vai dizer que eles tinham um plano em mente. E a causa era verdadeiramente nobre. Eles estavam se levantando para pregar mais o Evangelho, para levar as boas novas do Senhor para toda a Ásia. E eles estavam ali se colocando à disponibilidade, né, de Deus para fazer aquilo que Deus disse para que eles fizessem, que era pregar o Evangelho a toda criatura. Levar as boas novas do céu e pregar aqueles que tinham ouvidos, mas ainda não tinham escutado sobre. Por isso eles são levados a um caminho que não acabaria tão bem, porque o plano que eles tinham era um. Era seguir determinado caminho, determinado tempo, de acordo com aquilo que eles tinham definido. Então eles pensaram, como Deus nos chamou para uma grande obra, para servirmos e vivermos aquilo que Deus nos chamou, vamos estar pregando em determinado local, porque sabemos que ali tem muitas vidas que ainda não escutaram sobre Deus, e vamos levar o Evangelho para toda a criatura.
Porém, a intenção deles eram muito boas e nobres. Só que também Deus, ele não apenas conhecia as intenções de Paulo e Silas, como também conhecia o coração e a intenção daquele povo a qual eles estavam indo, né? Para aquela nação. Existem muitas pessoas, irmãos, com boas intenções no mundo, planejando mudar cidades, mudar países, mas ao traçar seus planos, não pedem conselhos e nem buscam discernimento de Deus. E por isso que muitas das vezes nós, por mais linda que seja a nossa intenção, por mais linda que seja aquilo que nós decidimos fazer, muitas das vezes Deus, ele não permite que nós venhamos avançar naquele determinado momento, porque Ele sabe aonde os próximos passos vão te levar. E aí o que acontece? Quando não pedimos direcionamento de Deus, quando não pedimos discernimento de Deus, quando Deus nos faz uma promessa, e nós queremos dar ajudinhas a Deus, né? O nosso jeitinho brasileiro para viver a promessa quando assim para nossa vida, nós acabamos muitas das vezes entrando em um cenário de muita aventura, sim, mas também de muita frustração. Quando nós queremos ser direcionados por aquilo que Deus tem para nossa vida, porém, do nosso jeito, nós acabamos definindo o tempo onde não havia um tempo que Deus colocou como definição para nós. Ele tem o tempo de tudo? Sim. Ele tem o tempo de tudo e todas as coisas. Porém, nós queremos, quando Deus ele dá uma promessa, nós temos aquela pressa para viver aquilo que Deus tem para nós. Porém, há um tempo determinado para tudo abaixo do céu. Porém, nós queremos colocar o nosso próprio prazo. E isso gera frustração, isso gera desânimo, isso gera discórdia. E foi exatamente isso. Deus, ele tinha colocado, né, um chamado muito lindo sobre a vida de Paulo e Silas. Enquanto caminharam com Jesus, eles foram forjados a sua verdadeira identidade. Deus forjou o caráter de Paulo e Silas, transformou para que eles pudessem viver o extraordinário. E eles queriam levar o evangelho para toda criatura, independente do que poderia acontecer, porque eles focavam naquilo que Deus os chamou para fazer. Então, se era para pregar o evangelho, vamos pregar da melhor forma. Eu imaginei um falando pro outro, né? Vamos pregar para aquela cidade que há muitas vidas ali que o evangelho ainda não chega. E Deus olhava e falava: se vocês forem por ali, sem pedir meu direcionamento e sem me chamar para ir com vocês, grande será a frustração, grande será a perseguição. Na Bíblia vai falar para colocarmos Deus em tudo aquilo que formos fazer. Para ter bom ânimo no meio da caminhada, precisamos incluir Deus. Deus no meu chamado, Deus no início do meu dia até o final do meu dia, Deus no meu propósito, Deus nos meus sonhos, Deus nas minhas metas, Deus nos meus objetivos que eu preciso alcançar. Deus nos meus objetivos que eu preciso alcançar. A vontade de Paulo e Silas era pregar na Ásia, mas Deus queria que eles fossem para a Europa. Porque o povo da Ásia ainda não estava preparado para ouvir o evangelho. Para ver pessoas pregando sobre um Deus que não era o deles. Porque ali eram muitos deuses que eles levantavam, né, para uma adoração. Então talvez Deus ele tenha te impedido de viver algumas coisas na sua vida e você tem ficado sem entender. Olhado para um cenário e falado: mas o Senhor fez uma promessa, como ainda não aconteceu? Olha o quanto eu tô sendo forjada, olha o quanto eu tô sendo moldada, olha o quanto eu tô sendo quebrada e alicerçada. O Senhor já me refez várias vezes. O Senhor tem colocado
várias promessas sobre a minha vida, mas eu tenho orado, jejuado, mas não tem se concretizado ainda. E eu tenho feito a minha parte. E parece que a gente está cobrando Deus de fazer a parte dele, né? O Senhor não fez a promessa? Será que o Senhor se esqueceu? Será que o Senhor me abandonou? Mas muitas vezes, irmãos, eu quero dizer que isso também aconteceu comigo. Houve momentos na minha vida em que eu olhei para o cenário e falei para Deus: Senhor, o Senhor fez promessas. E eu estou fazendo tudo o que eu posso para viver as promessas. Só que eu não sei mais o que fazer, porque por mais que eu me esforce muito, eu não tenho visto a colheita daquilo que eu tenho plantado. E Deus, ele falava o tempo inteiro: eu estou forjando a sua identidade. E eu ficava pensando: mas o que mais o Senhor está moldando em mim, porque eu não sei mais? E tem um fruto que Deus nos molda, que é um fruto da nossa identidade, porém que nós muitas das vezes não estamos ali, focados para desenvolver, que é o fruto da obediência. Deus, ele te deu uma promessa. Só que você vai ter que entender que as coisas não são do seu jeito, não são no seu tempo. Deus, ele pode mudar todo o cenário que você vive em 24 horas? Pode. Deus quer fazer isso em menos de 24 horas? Aí tem que estar vendo. Há problemas em nossa vida que acontecem por decidirmos controlar tudo, ao invés de simplesmente obedecer. Deus te fez uma promessa. E você tem tido atitudes nobres de orar mais, de jejuar mais, de se consagrar mais, de se santificar mais, de entregar mais a sua vida a Ele. Mas quantos de nós temos perguntado: Senhor, o que mais eu preciso desenvolver para viver o teu extraordinário? O que eu preciso obedecer para viver o teu extraordinário? Há algo em mim que ainda não está alinhado com aquilo que o Senhor colocou? Então alinha, Pai. Eis-me aqui. Porque se para viver um milagre eu preciso ter mais fé, então tira a incredulidade. Se para viver um milagre eu preciso ser desenvolvida nos frutos do Espírito Santo, então desenvolva-los em mim. Pai, se eu estou tentando controlar tudo e não estou confiando em você, se é a falta de fé que tem me feito passar por essas situações, então me ajuda, Pai. Eu quero obedecer mais a Ti, confiar mais em Ti, prosseguir olhando para Ti e não desistir independente do que falam, que pensam, que dizem. Paz do Senhor Maiara, paz do Senhor Valdemar. Quando eu falo que isso já aconteceu comigo, é porque muitas das vezes eu acabei me frustrando por não acontecer as coisas no meu tempo e eu paralisar. E aí quando eu fui perguntar para o Espírito Santo por que eu ainda não tinha vivido aquilo que ele me prometeu, sendo que já tinha se passado alguns anos, ele literalmente abriu a minha visão e eu enxerguei eu estava orando, eu enxerguei todas as vezes que eu parei. Que eu parei porque não aconteceu no tempo que eu determinei. Que eu parei porque alguém falou algo que me magoou. Porque eu parei porque alguém me comparou. Porque eu parei porque alguém me frustrou com alguma palavra. Eu parei por motivos de zombaria. Porque me humilharam também. Eu parei. Quantas das vezes nós paramos? E a obediência nos diz: continue, prossiga, não temas. E ainda nos dá a certeza de que Deus está conosco. Mas por meio do medo, por meio do desencorajamento, né? Pela falta de motivação, ou por muitas das vezes ouvir que não foi feito para nós aquilo, ou por muitas vezes ouvir que Deus nos abandonou no meio desse processo. Obrigado, Marcos. Por muitas das vezes ouvir que Deus, ele não tem o porquê continuar agindo na nossa vida, porque já se passou tanto tempo, tantos anos, nós ouvimos aquilo e paramos. E paralisar no meio do processo é uma falta de desobediência. Porque Deus, ele fala na Bíblia que ele não te deu o espírito de temor, mas espírito de ousadia, para que você tomasse posse daquilo que ele te prometeu, para que você vivesse aquilo que ele te chamou para viver, para que você avançasse segundo aquilo que ele te chamou para avançar.
Mas será que temos obedecido à voz do Senhor? Que é literalmente focar naquilo que Ele nos chamou, colocando Ele em primeiro lugar, ao ponto de falarem o que quiserem falar, mas nós não demos ouvidos? Porque são grandes os planos que Deus tem para nós escutamos os planos que Deus tem para nós somos desenvolvidos para os planos que Deus tem para nós, mas será que nós estamos focando na voz que nos chamou ou na voz do mundo? Qual voz tem sido mais importante aos nossos ouvidos? A voz que disse para você que tinha uma promessa, declarou a promessa para você e só pediu para que você confiasse e obedecesse os mandamentos, para que você se desenvolvesse mais, se posicionasse mais, confiasse nele, porque você está sendo desenvolvido com a identidade certa para viver o propósito, porque a promessa, ela foi feita para a vida do Paulo Henrique, só que ele não vai ser realizado enquanto ele não se posicionar, confiar, entender mais sobre os planos do Senhor, começar a buscar mais sobre um relacionamento com ele. Porque as coisas não são assim. Uma vida de obediência é uma vida de renúncia também. Será que estamos aptos para renunciar? Será que vamos olhar para o cenário e vamos falar, tá tudo bem porque Deus está comigo? Ou será que vamos olhar para o cenário e vamos falar, tá muito difícil, aonde meu Deus está? Será que vamos confiar no Senhor? Obedecer quando Deus manda nós simplesmente irmos para a direita quando queremos ir para a esquerda? Porque, irmãos, tem muitas pessoas que falam, eu confio em Deus, eu obedeço os mandamentos de Deus. Mas quando Deus fala não, aí tem alguma coisa errada no profeta que foi usado, na palavra que foi lançada, em tudo, menos no não. Porque eu quero do meu jeito. Eu quero no meu tempo. Eu quero que o meu Deus ele seja literalmente um gênio da lâmpada, que se distorça para fazer o que eu quero e não o que ele quer. Deus te chamou para viver coisas grandes e ele manda você ir para direita. Mas Juliana, para direita é muitos obstáculos. Eu vou pela esquerda que é mais fácil. Olha como é mais rápido. Daqui eu já vejo milagre. Só que não é do jeito que você quer. E é por isso que nós temos ficado muito tempo, não só dispersos, mas também paralisados no meio do caminho. Porque nós queremos fazer do nosso jeito, quando Deus tem um jeito e o plano perfeito. Eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos projetos em mente. E o Senhor me levou a mudar de rota. O plano inicial não era estar pregando nas redes sociais. Eu fazia maquiagem artística. E eu entrei na rede social para trabalhar, para você ver como você tem um projeto. Mas Deus, ele muda o projeto. E às vezes ele até alinha os seus projetos com o dele. Quando eu comecei nas redes sociais, eu fazia vídeos de maquiagem artística. Então no dia do Halloween eu fazia muitas maquiagens mensuradas com Halloween. Natal, maquiagens mensuradas com Natal. Eu trabalhava com as redes sociais, mas eu também trabalhava em uma loja. Então eu tinha um projeto grande. E quando eu entrei nas redes sociais, eu entrei porque eu estava com depressão. E a minha médica, ela disse pra mim, por que você não começa a fazer algo que você gosta? Eu acredito que você vai ser muito grande nas redes sociais, Juliana, porque você é muito comunicativa. Usa a comunicação para fazer aquilo que Deus tem para sua vida. Ela falou exatamente isso. E eu falei para ela amém. E vim para casa e comecei a fazer vídeos de maquiagem artística. E Deus tinha um plano para minha vida através das redes sociais, mas não era desse jeito. Eu estava no caminho certo, só que fazendo do jeito errado. E aí Deus usou muitas pessoas para falar comigo a referente a estar usando as redes sociais para fazer aquilo que Deus mandou. Deus me chamou para as redes sociais, mas não era daquela forma a qual eu pensava que era. Porque não era do meu jeito, eu tinha um projeto que era nas redes sociais, mas não era daquele jeito que Deus queria me usar.
Então eu comecei a dar os primeiros passos para viver aquilo que Deus tinha para mim. Irmãos, eu tinha 5 mil seguidores na época e minhas redes sociais estavam crescendo de forma muito rápida. E eu vi os 5 mil seguidores sumindo. Eu olhei e falei, como isso pode acontecer? Parecia que eu dormia e acordei e já não tinha mais nada. E eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, do meu jeito tava mais fácil. Porque eu fazendo maquiagem, eu consigo muito mais seguidor em menos tempo. E não se tratava de tempo e da quantidade de seguidores que eu ia alcançar. Se tratava de literalmente fazer aquilo que Deus mandou. Porque o resto ele garante. É a providência? Ele garante. É a provisão? Ele garante. É levar o vídeo e alcançar com o algoritmo mais vidas? Ele garante. O que eu precisava era só obedecer, porque ele me chamou para fazer isso. Então não tinha plano B. Mas eu comecei a querer plano B. Então eu comecei a pedir para Deus portas de escape. E uma coisa que eu vou falar para vocês, não peçam para Deus porta de escape se você está vivendo aquilo que ele mandou você viver. Quando você estiver num momento difícil, você olha para Deus e fala, Senhor, o Senhor me chamou para isso. Então me faça ter provisão mediante a isso. Porque eu preciso ter provisão para me alimentar, provisão para pagar minhas contas, provisão para poder fazer aquilo que Deus tem para a vida dos meus filhos, provisão. Só que muitas das vezes a gente olha para o cenário e a gente fala, Senhor, não tá dando do seu jeito, então me dá uma porta de escape, porque eu acho mais fácil. E sabe o que era a porta de escape? Lá na vida de Abraão? Ismael. Abraão, ele foi chamado para ser pai de grandes nações. E Deus, ele deu ali para Abraão uma promessa. E a promessa é que Abraão teria filhos. Teria um filho. E seria o pai de uma grande descendência. Sara, ouvindo aquilo, vendo que ela já era de idade, ela falou, não consigo mais ter filhos. Se a promessa foi feita para o meu marido, eu tenho que parar de ser egoísta. Então eu vou fazer o quê? Pegar uma porta de escape, que é minha serva, falar para ela se deitar com meu marido e gerar um filho. E assim a gente vai ter um filho. Só que a promessa foi feita para Sara e Abraão e não para Agar, a serva. E Sara passou por momentos de grandes discórdias e grande confusão, porque ela quis dar o jeitinho brasileiro, colocando uma porta de escape aonde Deus não tinha falado que iria pôr porta de escape, aonde literalmente Deus, ele tinha colocado ali uma promessa. A promessa era dele, para honra e glória dele. Só que Sara quis ajudar Deus. E é por isso que hoje nós olhamos ali para a nação de Israel e Palestina e vemos duas nações com muita raiva uma da outra, né? Agora cessou. Vocês viram que tá tendo, eles estão colocando ali a questão de libertar uns prisioneiros uns das outras nações. Apocalipse está se cumprindo. Haverá paz entre as duas nações em breve, antes de uma grande guerra que virá novamente. Por quê? Porque ali há a nação de Ismael e a nação de Isaac. Deus, ele fez a promessa só para Isaac. Mas como a promessa era também para Abraão, que ele seria pai de grande nação, Deus também abençoou Ismael. Ele não era o filho da promessa, mas Deus colocou uma promessa sobre ele. Por quê? Porque Deus disse para Abraão que abençoaria a nação dele. Juliana, mas ele usou uma porta de escape ali, sim. Mas mesmo assim Deus honrou.
Porque quando Deus ele fala que vai fazer milagre, você pode ir para a direita, você pode ir para a esquerda, você pode fazer o que você quiser de diferente. Uma hora Deus vai puxar de volta e vai colocar você no caminho e vai fazer aquilo que ele tem para fazer. Porque escolhido não tem escolha. A não ser que você fique pro resto da sua vida lutando contra. Né? Então quando eu comecei a entender que eu podia tentar fazer de qualquer forma, que a única coisa que Deus ia fazer era literalmente esperar que eu falasse, vamos e agora vamos, para que caísse a minha ficha de que eu estava totalmente diferente daquilo que ele tinha me colocado, ele me permitiu viver várias portas de escapes, assim como Ana. Porque Deus poderia ter feito Agar deitar com Abraão, mas não ter filhos? Poderia. Mas ele permitiu o quê? Permitiu o quê? Ele abençoou. Teve ali um filho que também começou a ter uma promessa a partir daquele momento? Sim. Mas também teve muitos conflitos. Porque quando a gente não age com obediência e confiança no Senhor, nós literalmente acabamos tendo a consequência das nossas ações. E aí não adianta falar que foi coisa do diabo. Ah, porque o diabo, ele fez isso. Porque eu imagino Sara falando, isso é coisa do diabo. Sabe por quê? Porque olha aí, ó. Eu deixei ela deitar com meu marido, ela teve um filho e agora ela tá me afrontando. Eu deixei ela ter o filho da promessa, ela tá me afrontando. Ela agora vai ter uma descendência próspera e ela tá me afrontando. Isso é coisa do diabo. Mas não era coisa da desobediência, porque a promessa foi feita pra Sara, não foi feita pra Agar. Mas Agar quis passar a carroça na frente dos bois e fazer do jeito dela. Ah, Deus fez uma promessa? Então peraí, que eu vou ajudar Deus na promessa. Aí Deus ele fala, não, a promessa é pra você, Sara, e pra você, Abraão. Mas Abraão, Sara age com obediência? Não. A promessa foi feita pra Abraão, mas eu já sou velha. Porque ela olha pra circunstância do cenário. Ela já era de idade. Ela não era fértil. Abraão talvez fosse fértil, só que ele já era de idade. Então ela falou, calma aí. Eu não vou ser egoísta. Se Deus falou que vai te abençoar, eu vou ajudar Deus. Porque eu quero essa criança agora. Porque a gente ainda tem um pouquinho de saúde. Só que Deus, irmãos, ele não olha pro cenário e fala, eu vou fazer quando o cenário for favorável. Deus, ele não olha para as circunstâncias e fala, calma aí, tá? Eu só vou fazer quando as circunstâncias forem favoráveis. Deus, ele não precisa de um cenário favorável. Deus, ele não precisa das circunstâncias estando favoráveis. O que ele precisa é que você esteja posicionado e se permita ser forjado a verdadeira identidade do seu chamado. Porque não é de qualquer jeito, você tem que estar posicionado para ver o teu milagre. E estar ali, ó, na dispersação da obediência. Se Deus falou que ele vai fazer, obedeça a Deus. Sabe? O que eu preciso fazer, pai, é dar passos para a direita, então eu darei passos para a direita. É renunciar a algo? Eu vou renunciar a algo. É literalmente não olhar para a esquerda, não murmurar, não levantar altares de adorações para outros deuses. É literalmente focar na tua promessa. É literalmente dar um passinho de cada vez, mesmo que as circunstâncias não estejam boas. É isso que eu preciso fazer, então assim eu farei. Só que não, hoje em dia a gente quer colocar Deus como o gênio da lâmpada e nós como Deus, invertendo os papéis. Ele é o pai, nós somos o filho. Não dá pro filho dominar o pai. Não dá pra criação dominar a criatura. Ou melhor, o criador, né? Nós somos a criação. Ele é o criador. Só que a gente quer reverter os papéis, colocando nós, eu peço, o Senhor faz. Sendo que na verdade é assim. Eu te criei para um propósito. O que eu falo, você faz. O que eu falo, você obedece. Porque sobre mim
há uma grande promessa. Isso eu entendo. E a promessa quem fez foi Ele. Eu tenho sonhos. Eu posso pedir para que Deus alinhe os meus sonhos com os projetos dele e Ele faça um milagre? Sim. E Ele faz também. Ele faz porque Ele tem prazer em cuidar do filho que ama, em fazer aquilo que você pede. Deus, Ele tem prazer. Tem coisas que não é para você, mas tem coisas que Ele vai fazer. Se a gente não entende que o propósito vem de Deus e que nós que precisamos dizer eis-me aqui e literalmente obedecer aquilo que Ele tem, nós vamos viver um ano, 2 anos, 3 anos em um cenário frustrado. E não é porque o inimigo tá fazendo isso, é porque nós não entendemos que se nós ficarmos fazendo totalmente do nosso jeito ou de qualquer forma, não vai acontecer. Precisamos estar posicionados, precisamos confiar e precisamos obedecer. Senão, sim, as consequências vão ser feias. E aí não adianta culpar o inimigo por uma consequência que você mesmo gerou na sua vida, porque você mesmo optou por viver dessa forma. Não é as suas habilidades que vão cumprir o seu propósito. Não é o seu cenário que vai cumprir o teu propósito. Não é o seu tempo que vai cumprir o teu propósito. Juliana, mas eu joguei pro universo. Você pode jogar pro universo, você pode jogar pra lua, você pode jogar pra estrela, você pode jogar pra onde você quiser. Enquanto não for o momento certo, não vai acontecer. Às vezes Deus ele até pode deixar você entrar por portas de escape e se permitir por meio da sua fé que aconteça. Mas há uma grande vitória que tá pra chegar pra tua vida, que só vai acontecer quando você se posicionar e entender que a verdadeira identidade pro milagre é a obediência. Se Deus falou pra você, pega a tua bagagem e começa a olhar o que precisa ser tirado, porque coisas grandes precisam ter espaço pra entrar, simplesmente pega a tua bagagem do passado, abre e começa a analisar o que eu preciso continuar na minha vida e o que eu preciso descartar. O que me acrescenta e o que não me acrescenta, só está ocupando espaço. É a murmuração? Tira. É os hábitos ruins? Tira. É a falta de fé? Tira. É os pensamentos negativos? Tira. Eu tô falando muito palavrão? Tira. Eu tô negando Jesus todos os dias e trocando Ele por tão pouco, por festas, por baladas, por talvez por momentos que não são nem tão bons, produtivos, são sempre superficiais. Tira. É amizades que eu preciso renunciar, que me afastam do Senhor? Senhor, se não for pra mim ser, pra essa pessoa, alguém que transforme a vida dela e faça com que ela se chegue ao Senhor e sim pra que eu venha só me corromper, tira. São ambientes que não é pra me frequentar mais, tira. É momento da gente olhar pra nossa bagagem. É a culpa que eu tô levando que tem me feito paralisar? Tira. Pai, tem um milagre. Tem um propósito pra minha vida. Eu estou aqui. O Senhor mandou eu ter ousadia pra conquistar. E eu tô aqui. Eu preciso tirar alguma coisa da minha vida? Me mostra que eu tiro. O que é que eu preciso tirar? O que é que eu preciso renunciar? É os maus hábitos? Ou eu preciso acrescentar coisas? Eu preciso ter mais tempo pra ti? O que eu preciso? Mostra pra mim. Porque quando eu falo eis-me aqui pra Deus, irmãos, é eis-me aqui pra tudo. É eis-me aqui pra viver o milagre? Sim. Mas é eis-me aqui pra renunciar. É eis-me aqui pra viver uma vida de mudança? Sim. Mas é eis-me aqui pra me abandonar ao passado. Porque eu não tô mais lá. As coisas pra minha vida são daqui pra frente. Então como eu tenho me posicionado daqui pra frente? Somente descobrindo a verdadeira identidade e simplesmente se autoanalisando e mudando o que precisa mudar, é que você vai começar a fluir.
A vida terá mais sentido quando você começar a colocar as coisas em ordem. Lá em João 6,38, a gente vai entender muito sobre a obediência. Porque o próprio Jesus, ele é um exemplo de submissão a Deus. Eu não tô pedindo para você olhar pro teu cenário e falar: Deus, tira tudo de mim e começa minha vida do zero. Eu tô falando só para você se autoanalisar e falar: Senhor, se há algo em mim ainda que precisa ser mudado, que o Senhor mude. Porque eu quero viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. Bom dia, Tiago. Em João 6,38 vai dizer que Jesus, ele diz assim: eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. A vida de Jesus, ela foi inteiramente devota a viver aquilo que Deus enviou ele. Foi ou não foi? Mas não foi uma vida fácil. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi frustrado, foi passado por momentos de zombaria, por momentos de afronta. E aí eu e você vem pro mundo e Deus, ele fala: eu vou fazer um propósito sobre a tua vida. Há uma promessa grande sobre a sua vida. A gente não quer passar por obstáculos, a gente não quer passar por frustração, a gente não quer passar por humilhação, a gente não quer passar por momentos difíceis, a gente não quer passar por momentos de crise, a gente quer que a vida seja literalmente linda. Ah, eu tô servindo a Deus, ele me fez uma promessa, e daqui pra frente tem que ser só vitória, 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 vitória. Só que na Bíblia, em nenhum momento diz que você vai viver uma vida só de vitória, 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 vitória. Nós temos que entender que a vida, ela não é o mundo mágico de Oz. Ela não é o show da Xuxa. Ela literalmente é uma realidade em que você vai ter também aflições. Você vai ter momentos de ânimo, sim. Você vai ter um Deus que vai te ajudar a viver coisas grandes, sim. Porém, o que ele te pede é o posicionamento, é ter um relacionamento com ele. Nós temos obedecido isso? Deus, ele pede para que você, literalmente, se posicione no relacionamento com ele. Tenha mais tempo de qualidade com ele. Ore mais, jejue mais, se consagre mais. Leia mais a Bíblia. Coloque sua vida em ordem. Nós temos feito isso? Na vida vai ter provações, literalmente. Vai ter provações diárias pra gente passar. Na Bíblia vai falar que cada dia tem o seu próprio mal. Vai ter dias que você vai viver um dia incrível. Mas vai ter dias que você vai passar por momentos que você vai ter que usar o seu domínio próprio para não perder seu réu primário. É ou não é? Vai ter dias que você vai ter que usar o seu domínio próprio para se manter literalmente calma para viver a promessa. Vai ter dias que você vai ter que ter ali seu domínio próprio em dia para que você venha ser mais paciente. Porque vai ter dias que você vai olhar pro seu cenário e vai ver ele tão difícil que Deus, ele vai falar: não peça a porta de escape. Só fala que confia em mim. Só fala que os seus problemas estão nas minhas mãos e que você confia na minha vontade. Só que será que nós temos feito isso? Ou será que nós temos chegado na presença de Deus e falado: ou o Senhor faz do meu jeito, ou o Senhor... Sabe? Não sei mais, porque tem que ser assim. Tá muito difícil do seu jeito. Viver pela graça, irmãos, é caminhar por obediência. O Espírito Santo traz a presença de Deus todos os dias na nossa realidade. E por meio da graça dele nós somos salvos, somos libertos e alcançamos coisas grandes. Mas será que nós realmente estamos bem posicionados para viver coisas grandes? Porque não adianta culpar Deus por algo não ter acontecido na minha vida, quando na verdade somos eu e você que não estamos bem posicionados. Deus tem milagre para tua vida. Há uma mudança para acontecer no seu cenário. Mas o que você precisa é não tampar mais o sol com a peneira. É tirar o que precisa ser tirado e colocar a vida em ordem. Vai ter dias, o irmão Paulo falou, já tá pregando tão séria. Vai ter dias que você vai ter que se posicionar, irmãos. Tem dias que a gente prega sobre bênção. Tem dia que a gente vai estar pregando aqui sobre
viver o extraordinário. Vai ter dias que eu vou falar pra você assim, ó, Deus tem promessas lindas pra você e Deus vai falar sobre as promessas que Ele tem. Mas hoje Ele tá falando sobre posicionar-se, porque a gente precisa, irmãos. Tem muitas pessoas que estão perguntando pra Deus por que até hoje não aconteceu aquilo que o Senhor me prometeu. São tantas promessas e nenhuma vitória. São dias de luta, e cadê os dias de glória? Tem gente que tá falando pra Deus, hoje era o dia que eu ia desistir. A partir de hoje eu não oro mais por isso. A partir de hoje eu não vou mais buscar por isso. Não vou mais tentar porque eu tô cansada. Senhor, eu desisto de tudo. Talvez hoje você tenha entrado nessa live com esse pensamento de largar tudo e simplesmente não saber os próximos passos, mas seguir por eles. Porque você já tá tão cansado, desanimado. O tempo da espera tem te preocupado tanto. Você já perdeu o controle da situação e tem estado aí, ó, desamparado no meio da caminhada. E com lágrimas dos olhos, você tem orado tanto para Deus, implorando forças até para continuar seguindo. Porque até para sobreviver tá sendo difícil. Implorando por um milagre. Implorando por um milagre. E aí Deus olha pra você e fala, ei, eu tô cuidando, eu tô guardando. O que eu preciso de você é simplesmente confiança. Sabe por que eu ainda não fiz aquilo que você me pediu? Porque você começa e para. Para porque alguém reclamou, para porque alguém zombou, para porque alguém humilhou, para porque alguém falou que isso não é pra você. Você acredita no homem e tá desacreditando na promessa que foi feita. Então não para, continua. Vão dizer que foi sorte quando acontecer, sem saber o preço que você pagou. Olharam pra mim esses dias e falaram, é muito fácil continuar pregando quando você vive uma vida de grandes vitórias. Irmão, se eu pudesse mostrar pros irmãos o meu armário, a gente ia pegar um a mão do outro e ia chorar junto. Meu filho ontem chegou em mim e falou assim, mãe, qual mochila que eu vou pra escola? Porque quarta-feira começa as aulas e você não comprou mochila. E eu olhei pra ele e falei assim, filho, Deus proverá. Aí ele foi pro quarto falando assim, ah, minha mãe deve ter comprado, ainda não chegou. A mochila dos meus filhos do ano passado tá toda rasgada. Já tem costura em cima de costura. E eu só olhei pra Deus e falei assim, o Senhor proverá. As pessoas pensam porque eu tenho... As pessoas olham pra meu cenário e falam, ela tem 46 mil seguidores, ela vive uma vida maravilhosa. Irmãos, minha casa tá cheia de goteira. Ó, pros irmãos terem noção. Tá até com um potinho de manteiga aqui, ó. Porque eu tava segurando as goteiras. As pessoas pensam que só porque a gente tem uma vida com Deus, a gente vai viver uma vida incrível. Irmãos, vai ter dias que você vai orar e você vai chorar muito pedindo a Deus por uma ajuda. Vai ter dias que você vai olhar pro cenário e você vai falar pra Deus, tá doendo tanto. E aí nesse dia que ele olha pra você e fala, mas você está confiando em mim? Porque ele quer ver como tem sido o seu posicionamento. E aí você olha pro posicionamento e fala, realmente, tá doendo, mas Deus tá cuidando. E aí já vem aquela alegria. Por quê? Porque Deus tá cuidando. Aí já vem a paz. Por quê? Porque Deus tá cuidando. Você começa a colocar no seu coração a palavra de que Deus tá cuidando. Sabe? E a mochila das crianças? Deus vai ajudar, Deus vai prover. Vamos comprar. E o alimento para amanhã? Deus vai prover. Porque tem momentos em que Deus ele vai olhar pra sua cara e vai falar assim, ó, sabe por que você tá passando por um apertinho agora? Porque eu só quero que você confie. Eu vou levantar pessoas, eu vou te abençoar, mas eu quero que você confie. E logo, muito em breve, você vai ter tanto dinheiro pra poder abençoar outras pessoas que te abençoaram, pra honrar quem te honrou. Mas eu preciso que você confie em mim. Então, se Deus falou algo pra você, só confia. O irmão colocou aqui, ó, Deus falou, né, usou pessoas pra falar, que eu e minha esposa somos uma obra de Deus. Se Deus falou, confia. Se Deus falou pra você, eu vou prover o cordeiro, mas você tem que me adorar primeiro, confia. Mas saiba
que depois do posicionamento, ainda haverão dias difíceis. Porque tem pessoas que pensam assim: hoje eu aceito Jesus e me posiciono, amanhã minha vida muda. A vida não é um passe de mágica, irmãos. Deus, no meio da sua caminhada, você vai viver dias muito incríveis, mas haverão dias de dor. Haverão dias em que Deus ele vai fazer você ter muita gratidão, mas haverão dias que o cenário vai ser tão difícil que você vai falar assim, ó: eu preciso lembrar dos dias de gratidão para sobreviver. E eu falo isso pra vocês, não é porque Deus é mau, é para que você não crie uma expectativa de que só porque você se posicionou, tudo vai ser lindo. Ao ponto de você ver passarinhos cantando, aonde você vai ver borboletas sobre a sua casa da cor azul. Onde você vai ver pó de pirim-pim-pim caindo em tudo que você desejar. Não é assim. Você vai orar. E o inimigo vai também sim se levantar para falar para você que você tá orando e você tá buscando e que você não vai conseguir. Só que ao mesmo tempo, Deus ele olha para você e fala: eu te chamei. A promessa é minha. O tempo é meu. Só confia em mim. Porque quando as coisas começarem a mudar, aí vai ser glória misturada com glória. Mas não é porque vai ser glória misturada com glória que vai ter ausência de dias difíceis. Amém? Quando eu olhei pro meu armário e eu vi que tinha um pouquinho de pão só com café, eu falei assim: Deus, o almoço não tem, a janta não tem, mas você proverá. Você proverá. E aí, eu literalmente só confiei, irmãos. E às vezes a criança fala: cadê o Danone, mãe? Não tem bolacha, não tem não sei o quê. Eu falo: Deus proverá. E Deus tem provido. Porque a gente tem, muitas das vezes, irmãos, olhado para o cenário com formas de reclamar. Então, hoje, talvez você tenha falado que ia desistir de tudo porque você não via mais solução para um problema. Mas a solução do teu problema está lá. É do alto que vem a provisão. O milagre que você precisa está nas mãos de Deus. O que eu quero que você faça não é que você olhe pro cenário e fique só pensando no caos, no caos, no caos, no caos. É que você confie nele. Pai, tá faltando tal coisa, não tem recurso, mas eu sei que do alto vem minha provisão. Eu sei que o milagre que eu preciso está nas mãos do Senhor. Faz o milagre. E apenas descanse em Deus, porque aí Deus fará o milagre. Porque tem coisas, irmãos, que é só pra você e Deus. Vai ter um momento que Deus ele vai colocar tanta abundância sobre a sua vida que você vai olhar e vai falar assim, ó: caraca, que bênção! E você vai ser um canal de bênção literalmente pra vida de pessoas que precisam, com certeza. Mas haverão dias também que você vai olhar e vai falar assim: pai, tá doendo aqui. E Deus ele vai falar: filhos, tranquiliza, descansa, eu tô cuidando de tudo. Só que será que nós realmente estamos vivendo a dependência de Deus dessa forma? Olhando pro cenário e mesmo no dia mais difícil, mesmo com lágrimas. Porque tem pessoas que pensam que só porque você chorou, você não confia em Deus. Mesmo com lágrimas, você tem obedecido à voz do Senhor? Não desistido daquilo que Ele colocou sobre a tua mão? Porque Deus ele vai fazer você passar por momentos difíceis. E você vai ter que olhar para os momentos difíceis. E você vai ter que falar: Senhor, eu confio em Ti. Será que nós realmente estamos vivendo na dependência de Deus nesse ponto? De olhar para o cenário e falar do Senhor? Levanta pessoas, nem que sejam para me ajudar. Senhor, se não tiver pessoas, manda recursos dos céus. Senhor, me dê oportunidades porque eu quero vencer. Senhor, cuida do casamento que precisa ser restaurado. Será que nós temos literalmente colocando a nossa confiança no Senhor e obedecendo o que Ele falou? Porque se Deus falou para você: eu tenho a promessa,
O que ele precisa de você na obediência é posicionamento, confiança e não olhar para trás. Porque se você olhar para o lado e olhar para trás, você vai se distrair. E a distração vai causar paralisia. Então não para. Hoje Deus ele não falou para você que ele não vai fazer o que ele prometeu, afinal ele jamais falaria isso, porque Deus ele cumpre aquilo que ele colocou sobre a tua mão. Tudo aquilo que Deus ele fala, ele cumpre, ele não volta atrás. Então sobre você há uma promessa. Olhou para trás e virou estátua de Ló. Pode olhar para trás não. A mulher de Ló olhou para trás e se deu mal. Se você tem dúvidas que Deus vai cumprir um propósito sobre a sua vida, eu vou colocar para vocês uns salmos que eu uso todos os dias. Então, geralmente vocês vão entrar na live e eu vou estar falando sobre esses salmos, porque eu sou apaixonada por esses salmos, que é o Salmo 138:8. Porque nos momentos em que eu olho pro cenário e eu falo, Deus, não tem recursos, eu lembro da promessa que Deus me fez. E eu falo, se Deus me fez uma promessa, é porque nesse momento eu preciso ser aprovada. Então, o que eu fazia antes era, quando acontecia isso, eu ficava tão desesperada ao ponto de eu implorar para Deus por uma porta aberta. E Deus falava, eu não quero te dar uma porta, eu quero que você foque na porta que eu coloquei sobre a sua vida hoje. E aí eu ficava, mas eu preciso de um escape. E aí Deus falava, eu não quero te dar escape, eu quero te dar provisão, eu só preciso que você confie. E eu sempre buscava pelo escape. E aí Deus ele olhava pra mim o tempo inteiro e falava, lembra do Salmo 138? E eu vou ler pra vocês. Salmo 138:8. Ele tá colado aqui no meu espelho e todas as vezes eu oro ele, tá? E eu sempre declaro ele nos meus dias ruins. Então que você venha colocar ele como seus dias ruins também. Ele fala assim, ó, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre, irmãos. Aquilo que você entregou na mão dele, sabe aquilo que você falou assim, ó, Senhor, toma de conta? Senhor, esse é o meu cenário, mas toma de conta. Ele cumprirá. Ele cumprirá aquilo que ele te prometeu. Pois o amor do Senhor permanece para sempre. Para sempre. Juliana, mas eu pequei contra Deus, mas ele te ama. Juliana, mas eu abandonei Deus, mas ele te ama. Juliana, mas eu falei que a culpa era de Deus, mas ele te ama. Ele olha pra você como um filho rebelde. Mas há conserto pra tua vida. E ele fica de braços abertos e estendidos, olhando pra você. Sabe por quê? Porque ele não abandona as obras que ele colocou sobre as tuas mãos. Então ele olha todos os dias pra você com braços abertos e fala, filho, vem até mim. Da forma que você está, cansado, sobrecarregado, cheio de confusão na mente, todo cheio de feridas emocionais, mas ele te chama do jeito que você tá. Pra viver algo novo. Ele não quer que a dor te faça parar. Ele quer que você olhe pro cenário de dor e fale, tá doendo. Mas eu sei que essa dor significa uma coisa. Um testemunho está sendo gerado. Hoje eu olho pra dor e eu falo, tá doendo. Tá difícil. Mas um testemunho está sendo gerado. Tá cansativo. Eu tô muito triste. Os próximos passos têm sido só de confiança, mas tá doendo. Mas um testemunho está sendo gerado. Hoje eu olho pro meu cenário diferente. Antes eu olhava pra luta e falava, a luta é grande. Hoje eu olho pra luta e falo, ei, meu Deus é maior. Hoje eu olho pra luta e falo, sabe por que tá doendo? Porque o meu testemunho está sendo gerado. Minha vitória está chegando. Porque quanto mais dói, mais a vitória está sendo desenvolvida sobre você. E isso é lindo, isso é lindo. Hoje eu quero que você coloque aqui nos comentários. A gente sempre, irmãos, todos os dias, a gente
coloco uma frase. Se você não conhecia a nossa live, todos os dias a gente coloca uma frase. Vai ter dias que eu vou estar pregando mais séria, porque aquilo que Deus está passando para nós é, querendo ou não, como eu posso dizer, nos advertindo, né? Nos abrindo os olhos. A palavra da verdade, ela liberta. Então ela precisa ser pregada dessa forma. Mas vai ter dias que eu vou estar aqui, ó, até chorando de alegria. Vai ter dias que eu vou estar falando pros irmãos sobre bênçãos. E aí eu vou estar falando pros irmãos com um coração tão alegre que eu não vou conseguir parar de dar risada de tantas coisas incríveis que Deus vai passar pra você naquele dia. Porém, vai ter dias que Deus vai falar assim, ó, posicione-se. E aí não dá pra falar sobre posicionamento dando risadinha. Porque o posicionamento é algo sério. Não é brincar de se posicionar. Se posicionar hoje e falar que Deus você vai viver um milagre amanhã. É se posicionar todos os dias, um pouquinho a pouquinho. É confiar no Senhor um pouquinho a pouquinho. É todos os dias dar um passinho de fé. É todos os dias orar mesmo sem vontade. É todos os dias olhar pro cenário e ver a luta grande, lembrando que o seu Deus é maior. É de pouquinho em pouquinho. Irmã, faz uma vaquinha pra cá. Amém, irmã Josiane. Irmãos, eu não coloco número de coisa. Irmãos, eu sei que tá difícil, mas eu geralmente não gosto de falar essas coisas. Por quê? Porque, gente, não quero que você se sinta obrigado. Minha live, ela é pra você vir ouvir sobre Deus. Eu falei sobre um testemunho meu, mas não porque eu quero que vocês falem assim, ó, coitadinha da Juliana. Não. Eu quero que vocês olhem pra mim e falem assim, ó, tá vendo? A Juliana tá sendo um exemplo de confiança. Eu vou colocar aqui, o irmão Magno pediu, mas você não é obrigada a nada, viu, irmãos? Pelo amor de Deus. Continue na live pra ouvir o que Deus tem pra você. Não se sinta... Ai, meu Deus, eu acho que eu abri o irmão Magno sem querer. Peraí, irmão Magno, que eu tô tentando responder você. Não se sinta obrigada a fazer nada. Ai, meu Deus, misericórdia. Peraí, irmãos, caiu aqui. Pelo amor de Deus. Porque tem live, irmãos, que as pessoas ficam... Se você me der um pix de 50 reais, você vai viver tal coisa. Deus vai fazer coisas grandes sobre você. Eu vou colocar separadinho, porque, irmãos, não pode colocar, tá? Mas tá os números certinhos, tá? Só tá separado porque se... pode cair a live. Só que assim, esse é o número. Só que, gente, não se sinta obrigada a nada, pelo amor de Deus. Eu tô aqui pra pregar, tá? Os irmãos que quiserem ouvir, ouve aqui. Live do comercial. Essas lives que você citou. Ah, minha filha. Minha filha. É verdade. Aí não dá pra fixar, irmãos. Não consigo fixar. Mas os irmãos conseguem ver aí, ó. Mas irmãos, eu acho tão feio isso. Outro dia eu entrei numa live aqui, e aí tinha uma senhora, ela é pregadora de uma igreja muito conhecida. E é uma igreja bem rígida. Sabe? Não pode nem depilar o sovaco nessa igreja. E aí, ela tava falando, Deus tem uma revelação pra 5 pessoas. Me manda aí presentes altos. Quem me mandar o universo, eu vou falar se é ou não é. Rosinha não, irmãos, tem que ser universo. Aí eu falei, olha lá. Deus agora revela no meio do suborno. Eu falei, Deus não revela mais assim, não. Deus, ele não revela mais no... Né? Daquela forma do... Ei, Marcos, eu tenho uma palavra pra você. Deus revela no universo. Se você me mandar o universo, eu vou falar se é pra você ou não é. Porque Rosinha não, irmãos, Rosinha não. E eu olhei pra aquilo e falei assim, misericórdia, Senhor amado. E o legal é que Deus revela pra 10 pessoas a mesma coisa, mas Deus não fala o nome das 10 pessoas que ele tá revelando, né? Eu fico assim, gente, porque quando Deus, ele tem uma promessa, tem endereço e tem nome. Quando Deus tem uma promessa pra Aline, Deus tem endereço e tem nome, né? Quando Deus ele fala pra Eduarda, eu tenho uma promessa pra você, a promessa tem endereço, tem nome. Quando Deus ele vai falar assim, ó, Karine, eis que eu vou fazer tal coisa, ele tá falando pra Karine, tem endereço, tem nome. Ele não fala tem 10 pessoas e fala, levanta a mão, deixa eu ver quem é.
Deus, quando ele fala tem 10 pessoas, ele vai falar, é pra Larissa, é pro Ernai, é pro Adeilson, é pro Ivan, é pra Jaqueline, é pra Thaís, é pra Mônica. Deus, ele tem nome, irmãos, pra falar. Você entende? Não é, levanta a mão e eu vou falar se é ou não pra você. Ou, se você me der 50 reais, eu revelo o seu CPF. Você não sabe o seu CPF? Porque outro dia a irmã falou isso. Se você me der 50 reais, eu revelo seu CPF. E eu olhei pra aquilo e falei assim, ó. Mas a pessoa não sabe o CPF dela? Tem no RG, tem no documento. A gente tem que vigiar. Tem que vigiar. O que eu quero que você entenda é que o teu problema, ele é o passaporte pra você ir além. Além do imaginado. Então assim, ó. Hoje, sai daqui olhando pro teu problema, não como algo, como eu posso dizer, algo impossível. Olhe pro seu problema como um testemunho sendo gerado. Olhe pro seu problema e fala assim, olha, problema, eu sei que você existe, eu não tô fingindo que você não existe, mas o que eu quero é viver o extraordinário. Então, ó, o comentário de hoje, eu quero que vocês coloquem nos comentários, tá? Deus usou uma jumenta, o cão se aproveita dos burros. Exato. Exato, irmão, exato. Exato. E sabe o que é mais triste, irmãos? É porque você vê pessoas que às vezes não tem nem condição, pagando, só pra poder escutar Deus falar. E Deus, ele fala o tempo todo. Eu entrei na live e falei, gente, vem pra live de devocional, Deus vai falar contigo. Talvez ele não fale o que você quer ouvir, mas ele vai falar o que ele precisa falar. Porque Deus, ele fala todo o tempo. Só que às vezes ele fala coisas que nós não queremos ouvir. Tem gente que não gosta de quando Deus fala assim, ó, se posicione. Porque quer viver a vida de qualquer jeito. Aí Deus não faz o milagre, ela fala, é culpa do capeta. Aí o capeta olha pra cara dele e fala, ei, Mona, não tem nada a ver comigo, não. Você não se posiciona e quer culpar eu? Ai, eu tô orando por um varão. Aí a lista do Tinder tá gigante. Aí fala assim, nossa, mas o varão nunca chega. É culpa do capeta. Aí o capeta olha pra ele e fala assim, mas tu vive no Tinder? Sai com todo mundo, minha filha. Tu tá orando pelo varão, mas tá com a lista de contrato lotada. Aí tu vem culpar o capeta. Aí ele fala assim, eu não preciso fazer nada, porque ela mesmo faz, ela mesmo me culpa. Né? A gente tem que tomar, ó, cuidado. Tem que tomar cuidado. A gente tem que sempre estar se posicionando. E é muito triste. Sabe por quê? Porque uma vez uma moça, ela chegou em mim desesperada. Eu vou falar para os irmãos sobre isso. E ela chegou em mim desesperada. Ela falou, Ju, eu tô buscando por restauração no meu casamento. E pros irmãos que não sabem, eu tenho uma mentoria paga, porque é o meu trabalho, irmãos, tá? Aonde eu ajudo pessoas, instruo pessoas, né, pra restauração. Primeira restauração que eu ajudo as pessoas é na própria. Porque Deus, ele restaura pessoas para restaurar casamentos. Obrigada, Fábio. E aí, eu falei pra essa irmã, vem pro grupo de restauração. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, Juliana, eu te pago R$1.000, 3.000 reais, mas eu quero que você traz meu marido de volta. E aí eu falei pra ela, amiga, a gente não trabalha dessa forma. Eu não tenho poder de fazer nada. Eu posso te instruir. Eu tenho um livro que ele fala sobre a jornada do recomeço, que é sobre restauração, que não é um livro qualquer, porque ele não é um livro que você vai ler várias páginas que vão ser coaches. Ele é um livro de oração. Ele é um livro que tem a oração escrita, tem quantas orações é pra você fazer por dia. Se só tem uma oração escrita, é uma oração só. E vai ter o direcionamento do porquê que é pra você orar. Tem a carta do perdão, tem o propósito do Salmo 70. São 14 dias de propósito. Esse é o livro. Eu fiz o livro, eu montei o livro baseado na mentoria. Eu vendo o livro para conseguir recursos para poder manter minha casa. Porque foi a fonte que eu pedi para Deus um direcionamento para poder ajudar aqui em casa. Então assim, ela pegou e falou, não, mas eu não quero orar. Eu quero que você ore, que Deus faz milagre. Eu falei assim, não é assim que funciona. Uma vida sem posicionamento não existe. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, eu não posso me posicionar. Porque eu vivo uma vida de uma forma diferente do que os outros vivem, Juliana. Porque eu gosto de curtição, eu gosto de fazer, de exercer os prazeres da minha carne. Eu falei, infelizmente não tem como você viver um milagre assim, amiga. E aí ela pegou e falou, amém. Aí depois ela voltou, ela, Ju, eu vou te abençoar,
eu quero poder te abençoar com tanto se você trazer meu marido de volta. Eu falei a mesma coisa pra ela. Eu falei, amiga, não funciona assim. Precisa ser posicionamento. Aí ela falou, tá bom. A obreira fulana de tal disse que se eu der pra ela o mesmo valor que eu tô te oferecendo porque eu quero te ajudar, ela traz meu marido em 3 dias. Eu falei, oxe, a obreira tá conseguindo fazer amarração. Falei, eita, nós, as coisas de Deus tá diferente. E ela foi, irmãos, ela pagou a obreira, o marido voltou, tá? O marido voltou em 3 dias. Mas sabe o que acontece? Não há poder quando a adoração, irmãos. A mãe do rapaz era pastora. Ela orou, repreendendo uma obra de macumbaria. E tudo aquilo que ela pagou. Foi mais de 3 mil reais que ela pagou pra moça. Ela perdeu. Porque sobre obra de amarração há um remédio, que é a oração. E quando é orado, é destruído. Ela deu tudo o que ela tinha. E mesmo assim, o inimigo conseguiu destruir o casamento dela. Porque não se tratava de dar tudo o que você tem, se tratava de posicionamento. Você entende? Tem igreja que fala, né? Você tem que dar tudo o que você tem pra você viver o extraordinário. Só que você vê os pastores enriquecendo, pregando um evangelho coach. E eles mesmo não estão fazendo o que eles falam. Que eles falam, doa tudo que você tem, mas ele mesmo não faz. Então assim, ó, toma cuidado, irmãos. Peça pra ter sabedoria. Peça pra ter sabedoria. Porque é triste, irmãos, quando a gente vê as pessoas literalmente pegando tudo que elas têm. Às vezes não tem nem dinheiro pra poder botar arroz na mesa. Mas aí escutou de alguém que ela precisa pegar o que ela tem, tudo, e dar no altar do Senhor, e ela dá com muita fé. E Deus, ele fala, não tô nesse negócio, não tô nesse negócio. E a pessoa fala assim, mas Deus falou que se eu desse tudo, Ele ia me abençoar, Ele abre uma porta. E aí às vezes por meio da sua fé Deus faz. Mas toma cuidado, irmãos, para não cair no conto do vigário. Porque há muitos que falam no nome de Deus, mas que não falam por meio de Deus. E há uma diferença nisso. Falar pelo nome de Deus não é falar por Deus. Então vigia, irmãos. Vigia. Sabe por quê? Porque eu não quero que depois vocês olhem pro cenário e falem, eu tô frustrada, sendo que eu fiz o que Deus queria. Amém? O inimigo também faz milagres, sim. É por isso que o centro de macumba tá assim, ó. Ai, irmãos, perdão. A gente não fala sobre religião. Mas é que tem muita gente que faz, né, oferendas pra poder conquistar coisas, né? É o casamento de volta, é tal coisa de volta. E o inimigo faz, irmãos. Ele faz sim. Ele também tem poder pra fazer. Mas sabe qual que é o preço? Porque ele faz, mas o preço é alto. E ele é cobrado rápido. E ele é cobrado de uma forma totalmente com dor. Hoje, eu quero que os irmãos escrevam aqui nos comentários. Por que toda vez eu falo para os irmãos escreverem nos comentários a frase do dia? Porque, irmãos, a frase do dia, ela serve para que você fixe a palavra. Então Deus pediu para eu obedecer. Certo? Então hoje você entendeu que o que Deus quer de você é posicionamento e obediência. A frase do dia é: o meu problema, escreve aí, ó. O meu problema é o passaporte para ir além do que eu imaginei. O meu problema é o passaporte para ir além daquilo que eu imaginei. Exato, exatamente, irmão Valdemar. É mesmo. Ó, a nossa irmã já colocou o Belzinho, já colocou aqui o Belzinho.
Vamos colocando, eu vou tirar print, que a gente vai postar lá no TikTok, ou no TikTok e no Instagram, tá? Eu geralmente tô postando. Eu acho que eu não postei o da live passada aqui no TikTok, mas eu postei no Instagram. Eu sempre tô postando, irmãos. Por quê? Porque aquilo que você escreve é o que você tá declarando pra sua vida. Eu declaro que o meu problema é o passaporte pra eu ir além. Porque você entendeu que não quer dizer nada o teu problema. Você tá entendendo que Deus, ele é além do teu problema. Ele usa o teu problema para fazer você viver coisas extraordinárias. O teu problema é o teu testemunho. Então, os irmãos que não escreveram ainda, ó, escreve aí nos comentários, eu vou printar. Eu vou dizer X. Eu gosto de printar dando risada pra mostrar assim, né? Melhorzinho. Só esse foi. Foi. Eu gosto de pegar todo mundo no print. Deixa eu pegar aqui as outras pessoas que também colocaram. Porque, irmãos, é maravilhoso. 1, 2, 3 e... Depois a gente posta lá no Instagram. Aí as pessoas perguntam, o que aconteceu, Ju? Aí eu falo, vem pra live. Na próxima live, traga mais um. Fala assim, ei, amigo. Tem uma moça que ela faz umas lives... Vem pra live pra você ver como é que é a live, é mó legal. A gente aprende sobre Deus, a gente aprende o que Deus quer pra nossa vida. Você vem com uma pergunta, Deus traz resposta. E não é pra 10 pessoas. Brincadeiras à parte, irmãos. Deus, ele usa do jeito que ele quer, Deus, ele fala do jeito que ele quer, né? Tem pessoas que realmente, Deus, ele vai usar e ele vai falar... É pra 10 pessoas e não vai falar nome, mas ele vai mostrar quem são as 10 pessoas. Então assim, ó, apenas confie. Apenas confie. A nossa irmã tinha falado, Ju, faz a vaquinha. Pra quem quiser, irmãos, participar, me chama no privado. Eu mando pra vocês o número lá, tá bom? A irmã Josiane deu a ideia, né? Ju, faz a vaquinha. Os irmãos que quiserem participar da vaquinha, eu posso deixar o número lá no Instagram, que lá eu consigo colocar nos stories o número. Pra quem quiser participar. E pros outros irmãos que quiserem... Ju, não tem Instagram, mas pode ser por aqui? Eu faço por aqui também, tá bom? Vai ser muito bom, irmãos, pra quem quiser ajudar. Amém? Então, até aqui foi isso que Deus nos sustentou. Amém, irmão Fabiano? Deus abençoe, guarde, proteja e ilumine seu dia, que você venha ter um dia abençoado em nome de Jesus. A gente vai ter live de devocional, irmãos. Hoje é terça, vai ser na quinta, tá? Quinta-feira, às 5h10, vai ter a live de devocional de novo. Ju... Por que não faz todo dia? Porque eu vou acompanhando a rotina do meu marido. Então, meu marido, ele levanta pra ir trabalhar, aí eu já levanto com ele. E quando ele tá em casa, como ele acorda todo dia, 4 horas da manhã, um dia sim, um dia não, porque meu marido é porteiro. Aí eu faço o quê? Eu pego e acordo com ele. Quando ele tá dormindo até mais... Quando ele tá no dia de folga, eu deixo ele dormir até mais tarde, sabe? Até umas 8, 9 horas, pra ele poder descansar. Porque, irmãos, é difícil, viu? Tem dias que pega 2 turnos, é complicado. Mas Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel, né? Deus é fiel. Então, eu vou orar por vocês pra encerrar a live. À noite, 10 horas, tem a live de oração, tá? Ju, eu tenho algo impossível. A gente tá fazendo uma live, literalmente, de libertação e quebra de maldições. Então, quem quiser... 10 horas começa a live de oração, tá? 10 horas. O que a gente fala na live de oração? Tudo. A gente ora pela tua vida, ora pela vida dos teus filhos. A gente ora quebrando maldição no seu casamento, quebrando maldição na sua área financeira, quebrando tudo aquilo que o inimigo tem gerado sobre a tua vida. Então a gente vai fazer, uma live literalmente de rompimento em fé. Então vem pra live da noite. O nosso irmão aqui, maravilhoso, bom dia. Adriano tá com a gente. Adriano me deu bom dia, irmãos. Eu nem dei bom dia pros irmãos. Irmãos, bom dia pros irmãos que me deram bom dia, viu? Graça e paz. DJ Marx? Mark? Bom dia. Seja bem-vindo, irmãos. Marcos Matos também tá com a gente. Então eu vou orar por vocês pra encerrar nossa live. E aí, quinta-feira a gente volta. Ju, o que vai ser a palavra de quinta-feira? Só Deus sabe. Tem dia que Deus me passa um dia antes do que Ele quer. Tem dia que Deus me passa de manhã antes da gente fazer a live. Só Deus sabe. A gente dá a oportunidade para que Ele fale. Às vezes eu estudo algo e Deus, Ele fala, não é isso que você vai falar. Hoje eu ia falar sobre ter bom ânimo. E Deus, Ele veio falar sobre posicionamento e sobre obediência.
Porque Deus fala do jeito que Ele quer, irmãos. Então aqui nós só dá liberdade. Eu só sou um instrumento. Fica com raiva, não. Deus, Ele fala do jeito que Ele quer, a gente só aceita. Amém? Vamos lá. Senhor, eu quero agradecer hoje, Pai, pela vida de todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Agradecer pela vida do Lucas, do Mark, agradecer pela vida da Neide, agradecer pela vida do Marcos, do Adriano, do Valdemar, da Josiane. Agradecer, Senhor, pela vida da Miriam, pela vida da Nicole, que hoje faz mais um ano de vida, pela vida da Eduarda, da Kênia, que nos abençoou também. Muito obrigada, Kênia. Da Maiara, do Valdemar, do Ricardo, da Karine, da Sabrina. Karine sempre nos acompanhando. Larissa, da Roseli, do Adeilson, do Ivan, da Jaqueline, da Sara, da Thaís, da Mônica, da Ivonete, da Marielle, do Afonso. Obrigada, Pai, pela vida do Nilo, do Enai, pela vida do Adão, do Wellington, do Marquinhos, da Silvana, do Marcos, do Magno, da Gabi, da Laura, do Lucas, da Elaine, da Neide, da Gersilane e do Cícero, que estão nos acompanhando hoje na live das manhãs. Que o Senhor possa estar cuidando, guardando e fortalecendo e nos ajudando a viver o extraordinário que há nele. Que a paz do Senhor venha a ser constante e que a graça do Senhor venha a ser completa. Que o Senhor possa estar nos instruindo a viver mais e mais de Ti e que não venhamos desanimar do meio da caminhada. Que hoje venha a ser um dia de gerar testemunhos, um dia de viver o extraordinário. Que a bênção do Senhor, a comunhão do Senhor, a graça, a misericórdia te acompanhe neste dia e que você venha romper em fé. Que Deus abençoe, guarde, proteja e ilumine a sua vida e que você venha viver além daquilo que você sonhou e daquilo que você esperou. Porque toda honra e toda glória é dada a Deus. Então que sobre a tua vida haja muito sucesso pro dia de hoje, prosperidade para essa semana, saúde, bons momentos, sonhos alcançados, alegria, família unida, boas notícias chegando e paz. Em nome de Jesus. Que hoje os teus problemas eles venham ser só mais um trampolim para que você viva algo extraordinário. E lembre-se, não desista. Continua a nadar. Mesmo na dificuldade, continua a nadar. Não desista. Porque tudo é possível para aquele que crê. Há uma saída sim. Porque Deus, Ele não se esqueceu de você. Amém? Deus não se esqueceu de você. Amém. Volto com vocês às 10 horas para nossa live de oração. Então vem comigo. Só que vem com fé. Não vem pensando, será que Deus... Não. Deus vai fazer milagre. Então vem orar comigo com fé, tá? Vamos orar com fé e Deus vai fazer milagres. Por meio da graça dele, segundo a vontade. Amém? Deus abençoe vocês. Se você não me segue aqui, já me siga. Para que a gente não se perca nessa terra de gigantes que é a internet. Estamos colocando o nome de todos os novos seguidores no nosso caderno de oração, tá? Já se encheu duas... frente e verso, já começamos a outra página aqui. Tô colocando bem pequenininho pra caber todo mundo. Esse caderno é um pouquinho velho, irmãos, então tem pouquinha folha nele. Mas depois eu vou comprar um caderno novo. E aí, mas esse caderno vai continuar sendo usado, porque todos os nomes que vão ser colocados, eu vou pegar e no final do ano a gente vai levar pro pastor. Mas todos os anos, todos os dias a gente vai orar. Todos os dias desse ano a gente vai orar por você, tá? Todo dia 10 horas da noite tem a live de oração. E todos os dias 10 horas da noite eu tô orando por vocês. Então todos os nomes aqui terão uma mãe de oração. Uma amiga de oração, né? Uma amiga de oração. Todos os dias eu vou estar orando por vocês, irmãos. Eu oro por vocês e vocês por mim. Amém? Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz até 10 horas da noite. Obrigado pela presença de todos. Graça e paz seja com vocês. Retorno com vocês em breve. Fica com Deus. Não desiste e lembre-se, posicionou, desejou, entregou nas mãos de Deus, agora descansa, porque o melhor Ele fará. Mas não desiste não, hein? Deus abençoe.